Olá, este é mais um episódio do Radiocast Você RH. E hoje a gente tem a honra de conversar com Letícia Grossi, diretora de Pessoas e Cultura da Comgás. Olá, Letícia, tudo bem? Olá, Alexandre, tudo bem? Pô, um prazer aqui te receber, agradeço sua participação. E eu que agradeço o convite da Radiocast. Bacana. Queria primeiro começar falando um pouquinho de você, Letícia. Você teve uma experiência aí de vários anos trabalhando com recursos humanos e já trabalhou com startup, com projetos de curto prazo e agora está numa gigante como a Comgás, né? O que isso mudou assim na tua vida? Que desafios novos isso te trouxe? Acho que sempre é um desafio novo, chegar num lugar diferente, com uma cultura diferente. Eu realmente estava há muito tempo trabalhando em outras culturas e chegar na Comgás é uma responsabilidade importante, principalmente porque a minha predecessora e o meu predecessor estavam fazendo um excelente trabalho, são pessoas que estão há muito tempo no grupo, e eu, ainda cheguei, estou há 2 anos e meio lá, tem pouco tempo. Então, para mim, foi essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma vontade enorme de fazer, porque a Comgás é uma potência, já tinha muita coisa bacana acontecendo. Então, eu poder chegar ali e dar continuidade às coisas positivas que já estavam sendo construídas, né, principalmente nessa pauta de diversidade, que a gente vai conversar bastante, e dar o meu tom, foi para mim uma fonte de energia para começar a construir coisas novas. O negócio de gás, ele traz uma particularidade específica para a gestão de pessoas? Eu não acredito. Eu acho que gestão de pessoas, é claro, você vai ter alguma particularidade dos perfis, né, das formações, talvez do tipo de pessoas que você precisa atrair. Mas eu entendo que a engrenagem é sempre a mesma, né? Acho que não vejo diferença para vir de outros mercados, é muito mais sobre conhecer o mercado, conhecer o teu público e conhecer o que você precisa atrair para a empresa ou desenvolver. Mas acho que não vejo assim uma coisa tão relevante de diferente por estar no mercado de gás. Tá legal. Letícia, pelo que eu soube, você sempre trabalhou muito próxima, de forma estratégica, com os altos executivos da empresa, né? O que essa proximidade com a liderança te trouxe de benefícios para o seu trabalho? O maior benefício é você ser assertiva nas suas ações. Quando você está perto do negócio, vivenciando o negócio no dia a dia, é muito mais você facilitar os objetivos, né, facilitar a entrega do planejamento estratégico da empresa através das pessoas. Eu acho que esse é o papel mais importante do RH estratégico. E não a gente trabalhar com um RH que está sempre criando coisas, mas que nem sempre é o que o negócio mais precisa. Então, tá nesse dia a dia, vivenciar o dia da operação, o dia da área comercial, o dia de todas as áreas, é entender quais são as dores e como é que eu posso enfrentar essas dores, né, através das pessoas ou entregar para o negócio o que ele precisa para facilitar os objetivos estratégicos da empresa, por exemplo. E Letícia, me fala uma coisa. Como que você definiria o estilo de liderança da Comgás? É uma coisa mais comando e controle? É uma coisa mais flexível, uma moderna? Essa pergunta é ótima. Definitivamente não é comando e controle. A Comgás tem uma cultura muito receptiva, muito colaborativa. Uma grata surpresa quando eu cheguei lá, né? Eu era uma pessoa de fora, né? Uma pessoa diferente. A gente tem na Comgás muitas pessoas de carreira que estão há muito tempo no Grupo Cosan. E eu fiquei muito impactada com a forma que eu fui recebida. É uma empresa que recebe muito bem novas pessoas, novas ideias, aquela questão da diversidade cognitiva mesmo. Eu vejo que existe uma receptividade diferente. E numa gestão colaborativa, você rapidamente consegue entrar naquela engrenagem e contribuir. Então, isso é o que faz as pessoas quererem ficar lá. E quando a gente faz nossas pesquisas de clima, isso é muito evidente, né? Quando olha, mais de 70% das pessoas querem ficar mais de 5 anos na Comgás, tem muito a ver com estar num ambiente desafiado, você poder se movimentar, que é uma outra característica super relevante, né? A gente consegue movimentar pessoas de origens muito diferentes em vários departamentos, então você acaba dentro da mesma empresa tendo muitas oportunidades, com uma gestão muito acolhedora, colaborativa e construída junto com o indivíduo, né? O líder com o indivíduo, né? Óbvio, com o apoio das áreas de gente, da área de pessoas e cultura,
Mas essa construção, eu acho que gera esse engajamento, essa vontade de permanecer e sempre se sentir desafiado dentro do mesmo ambiente. Tá certo. Tudo isso você acha que é o que gera a atração e retenção de talentos dentro da empresa? O que vocês mais fazem pensando nisso? Olha, eu acho que a gente tem alguns temas. Certamente esse tema de caminhos de carreira diferente dentro da organização e dentro do grupo é certamente um fator que atrai bastante. O tema diversidade, quando a gente faz pesquisa, é um tema muito relevante para as pessoas ficarem, porque as pessoas entendem que ali elas podem ser elas mesmas, que tem acolhimento, que a gente não vai ter nenhum tipo de viés, né, dependendo da cadeira. Então, a gente pega pessoas de uma área, de repente coloca numa área nova, a gente testa as pessoas, a gente dá a oportunidade das pessoas redesenharem caminhos. Então, acho que isso é uma questão muito importante. Isso está pautado na diversidade, no reconhecimento do indivíduo e de suas particularidades, entender como aquele indivíduo se coloca em toda, né, vamos dizer, grandiosidade da empresa da melhor forma. Então, eu vejo muito essas duas questões, expectativas de carreira, probabilidades de diversos caminhos dentro da organização e a questão da diversidade, que faz as pessoas se sentirem muito bem engajadas com um propósito de vida. Quando a gente trabalha a diversidade dentro da empresa, da forma que a gente trabalha, isso extrapola para a empresa, porque a gente acaba trabalhando e impactando a sociedade, e isso gera um propósito pessoal também. E eu acho que ter um propósito pessoal no teu ambiente de trabalho ajuda muito no engajamento e retenção dos talentos. Você falou aí de redirecionamento de carreira. Acontece na Comgás de uma pessoa que não tem aquela vontade de ser líder e ela acaba sendo valorizada num modo mais horizontal dentro da empresa? Tem bastante. A gente tem investido nisso aí nos últimos 3 anos, muito. Por quê? Antigamente, o caminho de crescimento era ser líder, né? E a gente entendeu que hoje as pessoas estão diferentes. Tem muita gente, principalmente das novas gerações, que às vezes a pessoa não quer um cargo de liderança. Então, como fomentar essa carreira Y dentro da organização? E a gente está aprendendo a fazer isso, revisitamos alguns modelos de cargos e salários para que a gente pudesse acomodar essas pessoas e elas continuassem se desenvolvendo sem essa pressão de evoluir para ser líder. A Letícia falou aqui em carreira em Y, é o assunto de uma matéria da edição 90, duas edições atrás, da Você RH. Você ainda acha na banca e acha no nosso site também. Legal você ter falado nisso. É super importante esse, o papel, né, dos gestores e dos times de pessoas e cultura, dos times de RH nas organizações, de entender as aspirações de cada colaborador e como encaixar no grande ecossistema. As pessoas precisam entender que tem diversos caminhos e não necessariamente ser líder é o caminho para todo mundo. Às vezes, uma pessoa de carreira técnica, quando vira líder, você perde uma pessoa super, super potencial e que se você desse caminhos e desse longevidade para esse colaborador dentro da empresa, poderia, né, ter muitas entregas e ficar muito mais anos dentro das organizações. Então, tem que ter esse cuidado, né? Letícia, pela apuração que eu fiz, eu vi que mais recentemente tem mais intenção nas ações de diversidade e inclusão assim, da Comgás. Por que isso mais recente, é mais recente? O que mudou na empresa para ter essas ações mais assertivas em relação a isso? Na verdade, nossa jornada de diversidade já começou há muito tempo. A gente começou a potencializar essa jornada em 2019, muito pautada em gênero. A questão é que, ao trabalhar gênero e a gente começar a ver resultados importantes, né, na nossa organização, nos resultados das empresas, mulheres muito potentes assumindo posições e transformando negócios, a gente entendeu que a gente deveria ampliar essa intencionalidade e começar a trabalhar de forma mais direcionada. E aí, né, em determinado momento, começamos a trabalhar com mapeamento, diagnóstico de como é que a gente estava dentro da empresa, do ponto de vista de diversidade, e entender quais eram as oportunidades que a gente tinha. E isso tem se perdurado desde então. Em 2020, nós fizemos o primeiro diagnóstico de diversidade, aí começamos a trabalhar com grupos de afinidade em 2021. Esses grupos de afinidade nos ajudaram a entender, né, como é que era, qual era a importância, quais eram os gaps, e a gente entendeu que, através desses grupos, eu poderia trabalhar a diversidade com maior capilaridade na empresa. Então, nós montamos 5 grupos de afinidade. Esses grupos trabalham com todas as datas heroes que a gente tem de diversidade e eles vão nos ajudando nas ações. Então, desde as ações, né, das políticas, procedimentos que a gente precisa estruturar para ter uma
uma empresa diversa, né? Além disso, trabalhamos nas metas, tanto para os profissionais de entrada, tanto para o pipeline, quanto para a liderança, e trabalhamos bastante no letramento de toda a organização, através das Datas Hero, sempre capitaneado pessoas e culturas junto com os grupos de afinidade. E trouxemos esses grupos de afinidade também para a alta liderança. Então, nós trouxemos um sponsor. Cada grupo de afinidade tem um sponsor da alta liderança, um diretor, um gerente executivo, tem os líderes que trabalham e tem as equipes, para que a gente conseguisse atingir e alcançar o maior número de pessoas. Muito porque a gente entende que a diversidade traz muitos benefícios para a nossa empresa. Nós somos uma empresa de 2,5 milhões de clientes. Nossos clientes são diversos. E se a gente não entender os nossos clientes, a gente não entenderia os nossos clientes se a gente não tivesse esse público diverso dentro de casa. Por conta de toda essa intencionalidade, nós temos coletado vários resultados. Por exemplo, temos 36% de mulheres na companhia, 24% de pessoas autodeclaradas pretas e pardos. Já estamos com 44% de liderança feminina, 11% de líderes autodeclarados negros e pardos. E os nossos percentuais vêm subindo ano após ano. Por quê? Para que a gente consiga ter esses resultados, a gente precisa trabalhar todo um ecossistema anterior, desde políticas, procedimentos, diagnósticos, letramento, canal de ética, por exemplo, para que a gente seja completamente intolerante com qualquer ato de discriminação. Então, existe todo esse ecossistema que a gente precisa trabalhar. Marca empregadora para o público diverso também, super importante. Se a gente não tiver esse ecossistema muito bem preparado, a gente não consegue alcançar bons números. Porque o grupo precisa estar preparado, não pode ser algo que vem da área de gente, não pode ser algo que venha só do líder, tem que vir de toda a organização. Você tem de cabeça ou tem aí quais são os grupos de afinidade? Então, temos 5 grupos de afinidades hoje: o grupo de gênero, que são de mulheres, o grupo de PCD, o grupo de gerações, o grupo LGBTQIAPN+, e o grupo de raça. Letícia, você disse que começou isso com o trabalho de gênero, né? De equidade de gênero. E vocês têm uns highlights assim, em relação a isso, né? Você pode falar um pouco deles? Podemos falar. O primeiro grupo de afinidade que a gente teve foi o Inspirar, foi um grupo de mulheres e começou a funcionar como um grupo de apoio e formação, mentoria entre as mulheres. E com isso a gente foi evoluindo. O primeiro programa afirmativo que nós fizemos foi um programa de mulheres de talento 40+. Então, na época, nós trocamos o programa de trainee por um programa de mulheres com mais de 40 anos, queriam entrar num cargo de analista sênior para ser pipeline de liderança. E foi uma grata surpresa esse programa do início ao fim. A gente não imaginava a quantidade de inscritos, a gente não imaginava a potência das mulheres que iam se inscrever. Essas mulheres estão com a gente em desenvolvimento, já tivemos promoção de uma delas para liderança, e a gente entendeu que a gente podia muito mais. Então, fizemos curso também no nível de entrada para aprendizes, né, em grupo de vulnerabilidade, para gasistas, para operadoras de retroescavadeira também. Olha. Trabalhamos no pipeline, né, da média liderança. Então, agora, esse ano, por exemplo, a gente já está com meta para formação de público diverso, tanto para analista sênior e especialista. A gente já não está usando mulher, porque como a gente já está muito bem sucedido no pipeline de mulher, a gente já está estendendo essas metas para raça, para 50+, para PCD, para que a gente aumente o pipeline diverso, e temos as nossas metas também de mulheres na liderança e pessoas autodeclaradas pretas e pardas na liderança. Dessa forma, com todo esse ecossistema que eu te falei, se a gente consegue preparar esse ecossistema, ter essas metas claras e focar tanto nos programas de entrada, quanto no programa de pipeline, quanto no programa de liderança, a gente consegue, né, no médio e longo prazo, construir uma empresa realmente diversa e que consegue capilarizar isso por toda a organização. Falar de uma empresa totalmente diversa, esse programa Mulher 40+, por exemplo, falei o nome certo? Falou, Mulheres de Talento 40+. Mulheres de Talento. Não foi escolhido por elas, sabia disso? Ah, é? Foi, curiosidades à parte, a gente queria fazer programa de trainee mulheres. E elas falaram, não, a gente não se identifica como trainee, porque apesar de a gente estar muito tempo fora do mercado, muitas delas, a vida nos ensinou muito, e nós temos vários talentos. E aí a gente fez os grupos com essas mulheres, antes da concepção do programa, a gente fez grupo com várias mulheres de mais de 40 anos para entender, fazer nossa pesquisa de campo, e elas que sugeriram que o nome fosse Mulheres de Talento 40+. Que legal. E eu vi que vocês têm realmente um olhar diferenciado, assim,
para questões contra o etarismo, de uma seleção e recrutamento de pessoas mais maduras. Falando aqui com total honestidade, isso é para mostrar para o mercado ou é porque vocês sentem que essas pessoas trazem uma contribuição muito importante? Eu adoro essa pergunta, porque uma das minhas bandeiras é o etarismo. Na verdade, eu tive uma experiência pregressa em empresa de engenharia, onde os anos de estrada contam bastante, né? Tem muita necessidade técnica. E uma coisa que, quando eu cheguei na Comgás, a gente é um grupo relativamente jovem. A média de idade da companhia é 38 anos, então é uma empresa jovem. Sim. E nós percebemos que, como o jovem ele se movimenta mais de cadeira, os ciclos do jovem eles costumam ser mais curtos, por uma própria ansiedade natural das gerações, nós entendemos que trazer pessoas mais maduras seria muito benéfico para a empresa. Principalmente a gente trabalha uma empresa que é uma concessão de longo prazo. Então, é importante, às vezes, passar mais tempo nas cadeiras, se aprofundar mais naquela cadeira. E a gente entendeu, poxa, isso é uma demanda da nossa empresa, de negócio. Por que não procurar pessoas com mais tempo de estrada, pessoas com mais experiência? E foi aí que começamos a trabalhar. Foi como surgiu a ideia do Mulheres de Talento e a gente acabou ampliando o nosso olhar. Então, hoje a gente tem um grupo de gerações. Esse grupo de gerações faz bastante letramento, faz muita roda de conversa, de sensibilização dos benefícios de cada geração. Isso é muito legal, porque a gente percebe uma nítida contribuição, tanto das gerações dos baby boomers, por exemplo, com os millennials, por exemplo, com os Zs. Cada um tem um tipo de contribuição diferente para o ambiente organizacional e a gente começou a ver o quanto isso pode ser benéfico para a gente. Então, é uma crença real e é algo que a gente tem visto. Tanto é que a gente já tem retorno. A nossa taxa de pessoas com 50 a mais cresceu na empresa aí ao longo dos últimos 3 anos, porque a gente tem visto que isso é ótimo. Forma muito as pessoas, forma as pessoas mais jovens, tem mais serenidade para tomada de decisão, tem mais serenidade, às vezes, em momentos mais de crise, de ambiguidade. Então, a gente vê efetivamente o benefício, né? Ao passo que o jovem tem ajudado muito com a tecnologia, com a agilidade, com falar de vários temas, né, muito rapidamente, mudar de temas muito rapidamente. Então, a gente vê essa conexão e a gente vê que, como empresa, a gente se beneficia muito dessa diversidade geracional. São duas coisas que se complementam, né? Exatamente. Essa adaptação fácil às transformações rápidas que tem acontecido e também um olhar que a pessoa pode atuar até como um mentor, né? Olha, eu te falo, Alexandre, eu tenho uma mentora bastante jovem e às vezes eu saio e falo, acho que ela está me ensinando mais do que eu estou ensinando para ela. Porque eles têm tanta coisa para ensinar para a gente, a forma de ver o mundo, essa agilidade. Eu acho incrível isso, como é que eles aprendem fácil, essas coisas da tecnologia. Eu saio de lá sempre com uma visão de que eu aprendi mais, sabe? Boa. Letícia, falando agora um pouco em segurança psicológica, a Comgás é o tipo de empresa que é bastante exposta, né? Se tem uma falha no fornecimento de gás em algum lugar, as críticas costumam ser bastante públicas, né? Você vê o Twitter inundando, falando mal agora, por exemplo, dos problemas que houve em São Paulo relacionados à falta de luz, né? Que não é o caso da Comgás, claro, mas teve muito. Como que os funcionários eles ficam abatidos com isso? E vocês têm algum trabalho para lidar com isso? A gente trabalha bastante a segurança psicológica, não só por conta das questões que você falou, mas de forma geral. A gente já fez algumas palestras de segurança psicológica para que as pessoas se sintam à vontade. Errar faz parte e aprender com os erros faz parte. Então, a gente se mostrar vulnerável e poder mostrar isso para as pessoas, poder pedir ajuda. A gente faz muita conscientização de segurança psicológica, até porque a gente entende que, do ponto de vista de saúde mental, o que nós, como empresa, podemos definitivamente ajudar é criar um ambiente de segurança psicológica para as pessoas falarem das falhas, dos problemas, das dificuldades, pedirem ajuda. Então, a gente trabalha bastante nisso, até quando temos casos de coisas até mais graves, às vezes nas famílias, temos luto, a gente também faz trabalho de luto específico. Que legal. A gente cuida desse ecossistema de forma muito forte e frequente, para que a gente consiga dar tudo o que a gente pode para o colaborador estar pronto para as missões que a gente tem no dia a dia de trabalho.
esse trabalho se estende às lideranças? Se estende às lideranças. A gente faz, por exemplo, agora, recente, a gente lançou o programa de parentalidade, que é muito bacana. E aí a gente está trabalhando, por quê? A gente começou a entender que não adianta a gente formar mulheres empoderadas, empoderamento feminino, se os homens não estiverem preparados em casa. Então, o que a gente falou? Poxa, o que a gente pode fazer como empresa? Aí, esses dias eu vi um documentário maravilhoso sobre masculinidade e falava sobre isso, como você preparar os homens para lidar com essa mulher empoderada, como esse homem não se sentir diminuído por isso. E a gente começou a colocar isso, o empoderamento masculino, né, do homem hétero, que muitas vezes a gente faz pouco por ele, né, e precisa também, porque ele está com uma mulher empoderada em casa que ele não sabe como lidar com essa mulher, porque é algo, de certa forma, novo na sociedade. Sim. Então, a gente tem feito isso com os homens, a paternidade ativa, como a gente incentivar esses homens, como incentivar os homens a tirarem licença paternidade estendida. Por exemplo, a gente tem hoje um número pequeno de homens que tiram licença paternidade estendida. Então, nós, como empresa, qual é o nosso papel? Então, a gente tem trabalhado, isso tudo gera essa segurança psicológica para as pessoas dentro da organização e nas suas casas, porque isso se estende para casa. Então, eu penso que é um trabalho que, em benefício da organização, você acaba beneficiando a sociedade, a família e todas as pessoas que estão ali envolvidas. E muitas vezes o homem tem esse direito que a empresa dá, né, dessa licença expandida, e ele não aproveita, né? Não aproveita. Por quê? Porque talvez lá atrás não foi formado que esse era o papel dele também. Então, a gente tem feito isso. Vamos ter pauta de como criar filhos antirracistas, como criar para um casal LGBTQIAPN+. Então, nós estamos trabalhando todas as frentes da parentalidade para que a gente prepare esses homens. Porque é aquela semente que você vai plantar hoje. Mas se daqui a 3 anos esse homem já for criar um filho diferente do que o pai dele criou, certamente a gente, para o futuro, vai estar colhendo uma sociedade muito mais igualitária. Legal. Em 2023, vocês fizeram um trabalho de ver como, de uma pesquisa na empresa, de ver como as pessoas se classificam dentro da companhia. Autodeclaração. Por que é isso? Qual foi o objetivo? Quais foram os resultados? Então, a pesquisa de autodeclaração é basicamente um diagnóstico para saber como é que eu estou dentro da empresa. É óbvio, uma pesquisa como essa, ela é totalmente anônima, eu não sei quem respondeu o quê, mas eu consigo entender quais são os meus percentuais dentro da empresa. Então, eu consigo entender se eu tenho mais ou menos pessoas autodeclaradas pretos e pardos, quantas pessoas que eu tenho como PCD, e diante desse número de pessoas, eu consigo identificar onde eu preciso colocar mais tinta. Todo ano, a gente, quando faz o plano dos grupos de afinidade com o plano de diversidade, né, de pessoas e cultura, a gente define que foco que eu vou dar. Porque não adianta também, a gente faz um pouquinho de tudo, mas todo ano você precisa botar uma tinta em que recorte que você vai trabalhar. A gente não consegue trabalhar igualmente por conta de tempo, gente, recurso, etc. Então, quando você faz esse mapeamento, que para mim isso acaba sendo um diagnóstico, você consegue entender, poxa, aqui eu tenho uma oportunidade. Então, a gente começou muito forte na parte de gênero. A gente identificou que a gente tinha muitas oportunidades na parte de raça. Então, esse ano a gente trouxe meta de raça, muita intencionalidade em raça, e a gente já está colhendo frutos desse trabalho. E aí, no ano que vem, poxa, eu vou fazer de novo um novo diagnóstico. E agora, o que a gente vai focar? Então, não é que eu deixo de falar dos outros temas. Eu falo, mas eu faço uma priorização de onde eu vou aportar mais energia naquele ano para que a gente consiga colher esses frutos. Porque, né, é melhor você andar um passinho em várias direções, você vai demorar mais a sentir do que se você der passos largos numa direção mais né, determinada. Então, a gente tenta fazer bastante isso. Por isso que a gente faz essa campanha de autodeclaração, além de, ainda mais importante da gente ter os números, as pessoas entenderem e se aceitarem. Porque uma coisa que ficou muito evidente para a gente é que depois das campanhas de autodeclaração, as pessoas começaram a se entender e se identificar. Eu conto para todo mundo, mas não vou deixar de contar aqui também, uma dica de um livro que eu li que eu fiquei muito impactada e eu fui entender o que era autodeclaração. Pode contar uma historinha curta, não pode? Eu ouvi o livro da Mariah Carey. Mariah Carey é branca, filha de um pai negro e de uma mãe muito branca. E ela foi criada num bairro de negros. E ela, em cima de toda a cultura de negros. E no início da carreira, ela foi, né, cantar música romântica, um pouco ali competindo com a Celine Dion, era meio que concorrente da Celine Dion, e ela não se identificava com aquilo, porque ela tinha tido uma outra cultura, apesar da pele dela ser clara, a cultura dela era uma cultura negra. E ela ficou sempre sentindo que tinha uma coisa estranha.
Quando ela lançou o disco dela, Fantasy, que foi o disco que mais vendeu de todos os tempos, que ela trouxe rappers para cantar com ela, eu fiquei muito impactada nesse livro. Ela fala, eu me libertei, porque eu entendi que eu sou negra. É isso que eu gosto, é dessa cultura, é dessa comida, são dessas pessoas. E é com elas que eu me conecto. Essa é a minha cultura, essa é a minha origem. Soul music, né? É isso, exatamente. Então foi muito legal. E aí eu entendi o que era autodeclaração. Porque hoje, né, as pessoas são todas, né, tem muitas misturas no Brasil, então, mas cada um se identifica de um jeito. E quando eu me entendo e me identifico, eu me respeito também. E quando eu me respeito, eu vou sentir muito melhor, minha autoestima melhora. Eu entendo como as coisas funcionam, eu impacto outras pessoas positivamente. Então, essa campanha, eu acho que além da gente entender o que tinha dentro de casa, a gente ajudou muitas pessoas a fazerem as pazes com elas mesmas. Olha só, que legal. Na nossa revista impressa, a gente tem uma seção chamada Desafio do RH, que se baseia numa questão que o RH precisa desenvolver, precisa resolver. Tinha um certo tipo de problema e eles tomaram alguma atitude para melhorar isso. Hoje, você pode falar, Letícia, de algum desafio que vocês têm na organização e que, isso a gente vai focar um pouco mais nos próximos anos ou meses, não sei? A gente está focando muito no desafio de formação e pipeline de gente, sucessão, né? E aí eu acho que é um desafio muito específico da Comgás em si, mas a Comgás é parte do grupo Cosan. A Cosan é um grupo que cresceu muito, tem crescido, né, nos últimos anos, e a gente acaba sendo um celeiro de talentos para o grupo. Então, eu formo gente, sai gente para o grupo, né? A gente tem pouquíssima, nosso turnover é super baixo, mas as pessoas saem para o grupo porque a Comgás é conhecida como um formador de gente. Então, o meu desafio hoje é conseguir formar pessoas nesse pace acelerado da Cosan e ter gente pronta para todos os desafios que a gente tem que enfrentar pela frente. Esse é meu desafio. Então, estamos aí todos os dias pensando em programas, como acelerar as carreiras, muita capacitação, muito investimento nas pessoas, para que a gente consiga realmente ter gente pronta para todos os desafios e todas as oportunidades do mercado. Para finalizar, Letícia, qual que é a tua maior felicidade de trabalhar com gestão de pessoas? Olha, às vezes, o primeiro que eu sinto que eu não trabalho, porque eu amo tanto o que eu faço, que eu acordo todo dia muito, muito feliz. Porque eu acho que todo dia, de certa forma, eu estou impactando a vida de uma pessoa, de uma família, seja por uma mentoria, seja por um programa desse afirmativo, seja por uma pessoa que a gente coloca, muda de lugar e aquilo dá super certo. Então, esse contato com as pessoas, com a vida das pessoas, é o que me energiza todos os dias. E eu vejo quantas pessoas que passaram pela minha vida e que tanto eu aprendi quanto eu ensinei, e lá na frente às vezes a pessoa vem me contar, nossa, olha só, lembra da nossa conversa? Hoje mesmo eu encontrei com uma pessoa, foi super engraçada, ela falou, Letícia, eu tinha muito medo da maternidade, e a maternidade para mim foi uma grande surpresa, né? Eu vejo que eu fui uma pessoa muito melhor depois da minha maternidade, como profissional, como pessoa. E eu falei para ela, olha, a maternidade é uma potência na vida de uma mulher, não fique com medo, você vai voltar e você vai se sentir muito forte e muito capaz de fazer muito mais coisa. E essa pessoa saiu de licença maternidade, voltou, foi promovida e está voando. Me pegou no canto e falou, eu lembro tanto daquela conversa, eu estava tão insegura, você me deu uma força. E hoje eu fico impressionada como eu consigo impactar e compartilhar esse bem, essa mensagem positiva para outras mulheres que se sentem assim. Então, acho que no dia a dia é isso, é a gente impactar as pessoas com valores, com oportunidades, dar essa segurança psicológica, ajudar com os anseios. Acho que a gente fazendo isso todo dia é muito satisfatório. Eu fico muito feliz e me sinto tocada e realizada. Ai, que história bonita, que legal. Letícia, muito obrigado pela sua participação. A entrevista foi ótima. Você contou coisas extraordinárias aqui. E obrigado mesmo. E um dia a gente vai te chamar para voltar ou para aparecer na revista. Vai ser um prazer. Eu que agradeço super o convite. Foi uma delícia esse bate-papo. Com certeza estarei às ordens para voltar. Tá legal. Obrigada. Bom, e eu agradeço a você que acompanhou a gente até agora e confira nossas outras entrevistas, tanto no canal do YouTube quanto no do Spotify da Você RH. Obrigado.